Bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Acha uma mulher que representa a pobreza profunda em que se encontram milhares de Dalits na Índia, a irmã Annie de Mergian, uma verdadeira formiguinha, anjo da guarda dos cristãos na Síria, Annie, um cristão copta assassinado quando se dirigia para um mosteiro no Egito no ano passado, o relato do rapto de uma irmã franciscana, Glória Cecília Ergotti, no Mali, e os 7.000 cristãos forçados a fugir no estado de Kachin, na Birmânia, são apenas exemplos dos temas que vamos desenvolver no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. É bom saber que está aí desse lado, todas as semanas, sempre a esta hora. Sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. O primeiro tema do programa de hoje é, podemos dizê-lo com todas as letras, uma grande notícia. O Papa decidiu nomear 14 novos cardeais para a Igreja Católica. Além de Dom António Marto, que é o Bispo de Leiria Fátima, vão ser nomeados mais 2 cardeais, Catarina, que têm fortes ligações a Portugal e à Fundação AES. Precisamente, Paulo. Portanto, além de Dom António Marto, o Papa irá nomear, então, 2 novos cardeais muito amigos da Fundação, que será o Dom Luís Chaco, portanto, o Patriarca da Igreja Católica Caldeia, no Iraque, e Dom José Quds, Bispo de Karachi, no Paquistão. Além destes 3 prelados, o Papa Francisco anunciou no passado domingo, dia 20 de maio, logo após o Ângelus, que iria nomear mais 11 novos cardeais, num gesto em que afirmou procura exprimir a universalidade da Igreja. Vamos agora recordar as suas palavras. Quero ainda anunciar que em 29 de junho realizarei um consistório para a nomeação de 14 novos cardeais. A sua proveniência expressa a universalidade da Igreja, que continua a proclamar o amor misericordioso de Deus a todas as pessoas na Terra. A inclusão dos novos cardeais na Diocese de Roma também se manifesta a ligação indissolúvel entre a sé de Pedro e as igrejas particulares espalhadas pelo mundo. Foi o Papa Francisco a anunciar a criação de 14 novos cardeais. O primeiro nome referido pelo Santo Padre foi o de Dom Luís Chaco, Patriarca da Igreja Católica Caldeia, que tem uma forte ligação não só à Fundação AES, como ao povo português, tal como, aliás, Dom José Quds, o arcebispo de Karachi, no Paquistão. Mas já lá iremos. Para já, e ainda no que diz respeito a Dom António Marto, vamos lembrar, Catarina, que a Diocese de Leiria Fátima decidiu que este ano a renúncia quaresmal iria ser destinada diretamente para os cristãos no Iraque e no Paquistão. Exatamente, Paulo, e essa coincidência não deixa de ser curiosa, não é? Porque Dom António Marto explicou, então, no início da Quaresma, e numa nota que enviou à Diocese, que a renúncia quaresmal deste ano iria ser canalizada, tal como o Paulo disse, através da Fundação AES, e que iria ser exatamente para ajudar os cristãos perseguidos, tanto no Iraque como no Paquistão, e sublinhava então o Dom António Marto nessa nota que são países onde os cristãos vivem enormes carências. Dom António Marto, muitos dos nossos telespectadores sabem quem é este homem de sorriso bondoso e cativante que o Papa agora vai nomear cardeal. O jornalista João Francisco Gomes, do Observador, que é um jornal digital, decidiu conhecê-lo melhor e entrevistou-o. Esse trabalho, essa entrevista de vida, foi distinguida por unanimidade no ano passado, na primeira edição do Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão. Uma entrevista que revelou aspectos desconhecidos para muitas pessoas da vida do atual Bispo da Diocese de Leiria Fátima e de que agora vamos ver os momentos mais importantes. É, de alguma maneira, o best-of deste trabalho do jornalista João Francisco Gomes, do Observador, com Dom António Marto. A minha relação não foi assim linear e clara como é hoje com Fátima. Não sentia grande interesse, não despertava grande interesse em mim porque eu conhecia a mensagem como criança. Quando era criança e frequentava a escola primária, ainda havia aquela separação entre rapazes e raparigas. Os rapazes tinham escola de manhã, raparigas da parte da tarde. Éramos 4 irmãos. Eu fui assim o mais novo, aquele que já a mim dizia ao meu pai, sem contar.
Os dois primeiros, porque assim seriam mais idosos, morreram como crianças no tempo em que havia aquela mortalidade infantil, não havia a possibilidade de ir ao hospital como há hoje, porque nem havia carros sequer na aldeia, automóvel. Guardava isso, eu disse assim, gostava de ser padre, mas guardava cá dentro, nunca o disse aos meus pais, nem a ninguém. Entrei no seminário com 10 anos. Então recordo o meu pai, de vez em quando, dizer assim, meu filho, se quiseres sair do seminário é agora o momento, mas tu é que sabes. Entretanto, o bispo mudou de ideias e chamou-me e disse, olha, vais estudar teologia e depois fazes a licenciatura e o doutoramento. E assim foi. Fui então para Roma, onde estive 7 anos. Meu pai sentia-se ofendido. Depois criticava também, por exemplo, as procissões e as peregrinações. E meu pai sentia-se ofendido, já era padre. Depois, um dia, meu pai, enfim, deu uma lição grande, quer dizer, estávamos em casa e ele disse, meu filho, queria-me confessar, tenho o padre em casa, para que é que eu ainda andar a procurar outro? Eu resisti quanto pude. Ele, na sua simplicidade, diz-me, hoje fazes um problema tão grande, para mim não tem problema, tu és padre, portanto podes absolver, não? Eu aceitei. E, enfim, sem revelar o segredo da confissão, não é? Vi a delicadeza de consciência daquele homem. Vimos o best-of da entrevista de vida a Dom António Marto, um trabalho do jornalista João Francisco Gomes, do Observador. Há pouco, quando lancei este tema, disse que entre os 14 novos cardeais nomeados pelo Papa Francisco, havia 3 amigos de Portugal e da Fundação AIS. Lembramos a importância que Dom António Marto atribuiu ao trabalho da AIS. A renúncia quaresmal deste ano é um exemplo disso. Destinou-se à Igreja perseguida no Paquistão e no Iraque e será entregue diretamente à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Mas quem são os outros 2 novos cardeais e de onde vem esta ligação ao nosso país? Catarina, vamos começar por Dom Luís Sacco. Muito bem, Paulo, e então o Dom Luís Sacco esteve em Portugal, a convite da Fundação AIS, já em novembro de 2011, e desde então tem revelado, de facto, uma grande ligação, não só com o povo português, mas muito em particular com os amigos e benfeitores da Fundação AIS. Aliás, ainda este ano, o Dom Luís Sacco, o patriarca da Igreja Católica Caldeia, agradeceu a generosidade dos portugueses para com a Igreja perseguida no seu país, o Iraque. É verdade, Paulo, foi já em fevereiro deste ano que o Dom Luís Sacco, e a propósito da grande jornada de oração que tivemos a nível internacional, que foi neste mês de fevereiro, em que, se bem se recorda aos nossos telespectadores, tivemos diversos monumentos iluminados em todo o mundo, e para além do Coliseu de Roma, que esteve iluminado vermelho, o vermelho para lembrar o sangue dos mártires, não é? A cor do sangue dos mártires. Tivemos também aqui em Portugal a nossa Igreja dos Congregados, em Braga, e também o Santuário do Cristo Rei, em Almada. E, portanto, e nessa altura, o Dom Sacco agradeceu este apoio que os benfeitores portugueses e amigos da Ajuda à Igreja que Sofre deram e que se uniram neste dia de oração por esta Igreja perseguida, por todos estes mártires, por causa da sua fé. E nessa altura ele enviou-nos uma nota, uma carta, uma mensagem, e que diz assim: quero reafirmar o meu agradecimento especial a todos os benfeitores da Fundação AIS em Portugal e a todas as pessoas de boa vontade que nos têm permitido reconstruir as casas de milhares de cristãos no Iraque. Disse Dom Sacco, ainda pedindo a todos nós, para continuarmos a ajudar, porque é preciso continuar a ajudar a reconstrução do Iraque. Muito bem. O outro amigo de Portugal e da Fundação AIS é Dom José Quds, arcebispo de Karachi e presidente da Conferência Episcopal do Paquistão. Que também já esteve em Portugal, Paulo. A primeira vez foi em 2005. Esteve cá também a convite da Fundação AIS para fazer a apresentação do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. E depois, 10 anos mais tarde, portanto, em junho de 2015, o Dom José Quds participou aqui em Portugal em várias iniciativas. Uma delas foi em Guimarães, na Ronda da Lapinha, portanto, uma iniciativa popular com uma procissão que envolve milhares de pessoas. Portanto, foi uma procissão que, após 20 quilómetros de caminhada, teve o seu
seu ponto alto um clamor que foi feito, um clamor solene que foi feito por todos os cristãos perseguidos no mundo e que foi também feito um momento muito especial, que foi a consagração dos cristãos do Paquistão a Nossa Senhora. Dom José Coutts, arcebispo de Karachi, um dos 14 novos cardeais nomeados pelo Papa Francisco. Vamos tentar conhecê-lo um pouco melhor, mas nem de propósito. Nos últimos 2 programas, devem-se recordar, temos vindo a transmitir um documentário produzido nos estúdios da Fundação AIS na Alemanha sobre o Paquistão. Neste retrato do país que hoje chega ao fim, vamos escutar precisamente Dom José Coutts. Ele vai falar na lei da blasfémia, na discriminação a que as minorias religiosas estão sujeitas, por exemplo, no acesso a trabalho digno e na violência, no terror em que se transformou o dia-a-dia dos cristãos no Paquistão. Apesar dos seus 65 anos de história, o Paquistão continua à procura de uma direção. O país já sobreviveu a vários golpes de Estado e militares, bem como aos assassinatos de políticos com cargos importantes. O confronto entre os partidários de um governo secular, preferido pela elite moderna instruída e elementos nas Forças Armadas, e os muçulmanos fundamentalistas que querem criar um Estado religioso com base na lei de Sharia, continua inabalável. A região noroeste do país, que abrange os territórios tribais, e a província de Khyber Pakhtunkhwa, rege-se de acordo com as suas próprias leis locais. Como consequência, uma incessante guerra civil continua a travar-se entre as forças governamentais e os talibãs paquistaneses que apoiam a Jihad afegã e a Al-Qaeda. A disputa sobre o papel do Islão no processo político intensifica-se como consequência da guerra no Afeganistão e torna-se cada vez mais radical. Atentados terroristas, tumultos sangrentos e assassinatos seletivos estão na ordem do dia. Os crimes que envolvem corrupção financeira e o tráfico de drogas proliferam. Aqueles que mais sofrem são os paquistaneses, pobres e as minorias religiosas, xiitas, sikhs, hindus e cristãos. Desde o início temos sido uma minoria muito pequena, cerca de 2%, e agora todos os fatores, como o aumento do extremismo islâmico e da intolerância, encontramos numa situação muito difícil. Como consequência, tem havido ataques a igrejas, muitos casos de blasfémia, muita violência contra os cristãos. As acusações de atos blasfemos contra o profeta Maomé ou as ofensas ao Alcorão não são dirigidas apenas aos cristãos. Os muçulmanos são mais afetados pela lei da blasfémia do que os cristãos, mas estes últimos continuam a ser usados como um instrumento que não legitima apenas a eliminação de indivíduos, mas de comunidades inteiras. A pena por blasfémia é a morte na sequência de decisões precipitadas em tribunais inferiores, baseadas em provas forjadas, da pressão de imãs locais e de uma multidão em fúria. Estas sentenças, até ao momento, foram anuladas pelo Supremo Tribunal, embora os acusados tenham de esperar anos em celas da morte pela decisão do tribunal, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir e a esconder-se, apesar da absolvição final. A discriminação no trabalho, a violência, bem como os raptos, a violação e a conversão forçada de mulheres jovens ao Islão são mais desafios que os cristãos, um dos grupos mais pobres e iliterados do Paquistão, têm de enfrentar. We are at a very critical point, and I'm talking on the level of Pakistan, in our history.
Estamos num momento muito crítico da história do Paquistão. Vemos esta tendência muito forte de grupos extremistas que têm uma interpretação muito rígida do Islão e gostariam de ter um Estado puramente islâmico, que afirma uma visão extremista que rejeita a democracia. Julgo que a maioria dos muçulmanos no Paquistão não pensa assim. Eles são muçulmanos muito moderados, mas as forças extremistas parecem estar a ganhar terreno no presente, não ganhando a mente das pessoas, mas através de táticas violentas e contundentes. Not by winning the minds of the people, but by using forceful and violent tactics. Do Paquistão passamos agora para Grozny, a capital da Chechênia, na Federação Russa, onde a polícia impediu um ataque de um grupo jihadista ligado ao autoproclamado Estado Islâmico contra uma igreja ortodoxa, a Igreja do Arcanjo Miguel. Foi no passado sábado, dia 19 de maio. Balanço: 7 mortos, os 4 terroristas envolvidos no ataque, 2 agentes da polícia e um cristão que estava na igreja na altura. Mas podia ter sido, Catarina, um balanço muito mais trágico. Muito, muito mais trágico, Paulo, de facto, e só a pronta resposta das autoridades desta região é que impediu, de facto, o sucesso desta operação terrorista que, segundo o presidente desta República Russa do Cáucaso, ele diz que é um país de maioria muçulmana, o objetivo seria, de facto, sequestrar os crentes que estavam presentes nesta igreja. E, Paulo, queríamos também informar que os terroristas estavam armados com facas, coquetel Molotov e ainda com pistolas. Da Europa do Leste, vamos agora até à Ásia, até à Birmânia, um país maioritariamente budista. E porquê? Porque mais de 7 mil cristãos têm sido forçados a fugir nas últimas semanas no estado do Kachin devido à escalada da violência entre o exército e grupos rebeldes. Esta fuga teve início no mês de abril, quando os militares começaram a atacar aldeias nesta região situada, Catarina, junto da fronteira com a China. Sim, os militares, de facto, têm tentado ter estes grupos rebeldes, independentistas, e as populações cristãs têm sido obrigadas a fugir porque são suspeitas de colaborarem também com estes grupos. Também importa dizer, Paulo, que há relatos de que há muitas pessoas que estão a procurar abrigo nas igrejas. Nas igrejas e também na floresta. Sim, Paulo, sem dúvida, também na floresta, e segundo o bispo Dom Francis Dongtang, que é bispo de Micticnia, muitas aldeias foram atacadas e houve pessoas que ficaram presas na selva, pelo menos durante 3 semanas e sem qualquer tipo de apoio, sem comida. O alerta deste bispo, de Dom Francisco Tang, é corroborado também por outras entidades que sublinham o facto desta situação de crise humanitária estar a ser ignorada a nível internacional porque os holofotes da atenção mediática estão centrados essencialmente na questão dos muçulmanos Rohingya. Continuando focados na Ásia, vamos agora até terras da China. Na semana passada, a China esteve em foco aqui no nosso programa por causa da peregrinação internacional a Fátima, que este ano foi presidida pela primeira vez por um bispo chinês, um cardeal emérito de Hong Kong. Dom John Tong disse conhecer bem a devoção a Nossa Senhora de Fátima no território de Macau, que fica situado, tal como Hong Kong, no delta do Rio das Pérolas, e disse que na China continental Fátima é um assunto sensível. Mas como é que é mesmo a devoção dos cristãos de Macau a Nossa Senhora de Fátima? Foi isso que perguntámos ao nosso correspondente na antiga colónia portuguesa, o jornalista José Miguel Encarnação. No final do passado dia 13 de maio, o andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima saiu do adro da igreja de São Domingos, localizado no coração da cidade de Macau e uma das igrejas mais visitadas pelos turistas, em direção à capela de Nossa Senhora da Penha, situada no ponto mais alto da Península de Macau. A procissão, alguns chegam mesmo a chamar-lhe peregrinação, foi presidida pelo bispo de Macau, Dom Stephen Lee, que no final, erguendo o Santíssimo, benzeu os fiéis e toda a cidade de Macau. Durante a caminhada, rezou-se o rosário. À semelhança de outros anos, a procissão foi organizada pela Congregação de Nossa Senhora de Fátima, composta maioritariamente por membros de famílias maquenses com tradição em Macau. Mais uma vez, foram milhares os fiéis, e por que não dizê-lo, curiosos, que se juntaram a mais um dos momentos altos do catolicismo em terras da China.
Agora vamos até ao Mali, ainda a propósito do sequestro de uma irmã colombiana, a irmã Glória Cecília Narvaez Argotti, sequestrada pela Al-Qaeda há 15 meses em Carangaço. Hoje vamos saber como é que se deu o sequestro. Quando os terroristas entraram na casa, uma das irmãs escondeu-se debaixo de uma cama, pegou no telefone e pediu ajuda. Ligou a quem? À irmã Janete, que contou como tudo se passou aos nossos colegas da Rádio COP, uma rádio católica espanhola. Generalmente a las 10 de la noche yo apago mi celular y ese día justo faltaba un cuarto para las 10. Yo iba a mi habitación, quise apagar el celular y entró la llamada de una de las hermanas que estaba allí con la hermana Gloria y esta hermana, pueden imaginarse la escena, estaba debajo de la cama. Geralmente, todos os dias às 10 horas da noite, desligo o meu telemóvel. Naquele dia, quando faltavam 15 minutos para as 10, recebi o telefonema de uma das irmãs que estavam com a Glória. A irmã estava debaixo da cama. Conseguiu encontrar o telemóvel e ligou-me. Foram telefonemas muito angustiantes. Foram cerca de 15 minutos de telefonemas, entre os quais também para a polícia. Foram momentos de muito desamparo, de impotência. Não sabíamos o que fazer. Viviam lá 4 irmãs. Uma estava na capela e as outras 3 na sala de estar. E a certa altura ouviram barulhos. A mais jovem saiu para ver o que se passava e encontrou uns homens que tinham conseguido entrar. Quando ela gritou, as que estavam na sala de estar fugiram e esconderam-se. Uma escondeu-se debaixo da cama, aquela com quem falei, e a Glória foi para a cozinha. Os homens entraram na sala, apontaram uma arma à irmã mais nova e chamaram as outras. Quando a irmã Glória percebeu que não se tratava apenas de um assalto, saiu. Os homens começaram a fazer perguntas e obrigaram-nos a trazer o passaporte. A Glória percebeu que era um rapto e começou a conversar com eles, dizendo para não levarem a irmã mais jovem, que se precisam de alguma coisa, seria com ela. Nós vemos-la como uma heroína, porque se entregou pela irmã. Outro país, tal como o Mali, onde os cristãos se tornaram num alvo dos terroristas, é o Egito. Na semana passada, na História da Semana, ficámos a conhecer uma menina de apenas 13 anos que viu a mãe ser assassinada mesmo à sua frente depois de terem saído de uma igreja no Cairo, poucos minutos depois de a missa ter acabado. Há um ano, mais precisamente no dia 26 de maio de 2017, um grupo de peregrinos dirigia-se para o Mosteiro de São Samuel, na província de Minia. A meio da viagem, os 2 autocarros em que viajavam foram bloqueados e homens armados obrigaram todos os passageiros a sair. Aqueles cristãos ou renunciavam logo ali à sua religião ou seriam executados. 28 morreram. Um deles era Annie, filho de Nádia, que contou a sua história aos nossos colegas do World Watch Monitor. A 26 de maio de 2017, 2 autocarros cheios de adultos e crianças, todos eles coptas egípcios, iam a caminho do mosteiro de São Samuel de Minia, no sul do Egito. Iam celebrar a festa da Ascensão. Subitamente, recorda Nádia, a sua feliz viagem foi interrompida por homens armados numa remota estrada deserta. Pensámos que eram do exército. Eu rezei por eles e disse-lhes que ninguém esteja contra vocês e que Deus proteja o vosso caminho. Depois percebemos que não eram soldados, eram terroristas. Os homens, armados e com máscaras, começaram por disparar contra os pneus do autocarro e, de seguida, entraram no seu interior. Nádia, de uma cidade rural nas províncias de Beni Suef, estava com o filho Hani. A filha Zoraida e o genro Samé também lá estavam, o seu neto de 3 anos. Muitos dos membros da família alargada de Nádia também se encontravam no autocarro. O que aconteceu a seguir, Nádia deseja que tivesse sido apenas um pesadelo. O primeiro a ser martirizado foi Samé, o meu genro. Eles ordenaram-lhe que se convertesse ao Islão, mas o meu genro mostrou a cruz tatuada no pulso e disse: não o farei. Então mataram-no a tiro. Depois foi a vez de outros homens. A todos foi dada a mesma escolha, a renunciar ao cristianismo ou morrer. Do seu lugar, na retaguarda, Nádia viu os homens aproximar-se do seu filho Hani. Também ele ergueu o pulso e Nádia ouviu as suas últimas palavras: não, sou cristão. Foi melhor ele ter sido martirizado à minha frente em vez de se converter ao Islão e ir com eles.
Agora, uma parede inteira da sua casa está coberta com fotografias de Hani, entre as quais a sua última selfie, tirada naquele mesmo dia. Depois de terem assassinado todos os homens, os militantes voltaram-se para as mulheres, gritando insultos e exigindo as suas joias. Um deles aproximou-se da Nádia. Ele queria acertar-me no coração, mas deu-me 3 tiros no braço. O meu braço ficou desfeito daqui até aqui. Depois deixou-me como se pensasse para consigo: esta mulher não quer morrer, e foi-se embora. Desmaiei devido à hemorragia. Deixei de pensar no meu filho ou em quem quer que fosse. Não me despedi de ninguém. Fui levada para o hospital de Minya. Queriam amputar o meu braço. Então entrou a ministra da Solidariedade Social. Pegou no meu relatório médico, começou a chorar e a chamar-lhes nomes. Nádia foi transferida para um hospital do Cairo, onde foi submetida a 7 operações à mão em 2 meses. Agora não consegue fazer nada com aquele braço. Voltando ao dia do ataque, Nádia recorda como os assassinos agarraram o seu neto de 3 anos, Mina. Disseram que o matavam se as raparigas no autocarro não fossem com eles. A minha filha disse-me depois que naquele momento Cristo apareceu-lhe. Ele consolou o menino e disse-lhe a ela: cuida dele, eu voltarei por ti. Dá as tuas joias ao atacante. Quando tentaram arrastar o menino, Cristo disse-lhes: deixem-no com a mãe. Eles largaram-no e foram-se logo embora. Tinha o rosto descoberto e era lindo. Tinha olhos verdes. Era Cristo. Nós tínhamos visto uma pintura antiga de Cristo. Assim soubemos que era ele. Os atacantes foram distraídos pela chegada de uma carrinha de operários. Deixaram a mina e foram atrás da carrinha. Do ataque resultaram 28 mortos, incluindo 2 crianças. Outras 25 ficaram feridas. Se depois do incidente alguém dissesse: se forem ao mosteiro vamos matar-vos, nós iríamos na mesma. Não temos medo. Agora, Nádia diz que é mãe de 6 filhos, um dos quais está no céu. Agora vamos para a Síria. Neste país, a guerra parece não ter fim. É raro o dia em que não há notícias de incidentes, de ataques. Mas além da guerra verdadeira, que provoca mortos e feridos, há uma outra guerra, a das palavras, a guerra da propaganda. Muitas vezes, essa guerra da propaganda é para disfarçar crimes graves que são cometidos contra as populações. Na guerra da Síria, como em qualquer outra, não há bons nem maus. Há sim violência e sofrimento. As Nações Unidas criaram, em dezembro de 2016, um mecanismo independente internacional de verificação para a Síria. O objetivo é investigar de forma imparcial crimes graves cometidos neste conflito, de forma a poder-se punir comportamentos criminosos. Yes, we have attempted to engage with the Syrian authorities, and it's particularly important to do so. The crimes we are meant to investigate are crimes which have been reported to be committed by all sides. The Syrian authorities may well be in possession of information that would be extremely important to establish the existence of certain crimes. They may also be able to provide exculpatory material that we want to have in hand to do our job properly. To date, none of the attempts has been successful, but we will not take those lack of responses for an end to the question. We will continue to engage. Mas nem todos se comportam de forma criminosa na Síria. Também há anjos da guarda. A irmã Annie de Mergian tem sido, ao longo destes anos de guerra, um verdadeiro anjo da guarda dos cristãos na Síria. Ela já perdeu a conta às viagens que fez entre Alepo e Damasco. Em 8 anos de guerra, a irmã Annie já perdeu a conta às pessoas a quem enxugou lágrimas, a quem resgatou da pobreza mais extrema, a quem até salvou a vida. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. Em 8 anos de guerra, a irmã Annie deixou de contar as vezes que ouviu o assobio das bombas a caírem perto de si. As vezes que caminhou em cima de escombros em cidades massacradas pela guerra. As vezes que viu casas a ruírem com estrondo, frequentemente até com pessoas lá dentro. Em 8 anos de guerra, a irmã Annie já perdeu a conta às vezes em que tratou pessoas ensanguentadas, feridas no corpo ou na alma.
Em 8 anos, apesar da guerra, a irmã Annie de Margiane ainda não perdeu o sorriso tímido, o olhar terno, a voz calma e suave. Nestes 8 anos, em que a Síria não sabe o que é viver em paz, a irmã Annie já fez centenas de viagens entre Damasco e Alepo. Até parece um pronto-socorro. Por lá, na Síria, em Damasco e Alepo, todos a conhecem e todos sabem que podem contar com ela. Tanto em Damasco como em Alepo, a irmã Annie parece uma formiguinha incansável. Milhares de pessoas dependem todos os dias dessa corrente de amor. Para a irmã Annie não há problemas, apenas soluções. A fé ensina isso. Só em Alepo, milhares de famílias cristãs continuam a sobreviver graças à irmã Annie, graças à rede de solidariedade que a Igreja Católica montou nesta cidade mártir da guerra na Síria. A irmã Annie conhece praticamente de cor os nomes dos cristãos que vivem em maiores dificuldades. E são tantos. Lucine, por exemplo, é uma senhora com 85 anos que todos os dias é visitada por algum voluntário da igreja. Sempre que pode, a irmã Annie vai também à sua casa, nem que seja apenas para segurar as suas mãos, para lhe afagar o rosto, para 2 dedos de conversa. E como isso é tão importante. Para a irmã Annie não há problemas, só soluções. Desde a primeira hora que a Fundação AIS é, talvez, o mais valioso parceiro desta aventura de amor que a irmã Annie realiza todos os dias na Síria. Não têm mais ninguém no mundo além deles próprios e de nós, costuma dizer a irmã. Eles são os mais pobres dos pobres na Síria. Nós somos mesmo nós, cada um de nós. Em Damasco, a capital da Síria, a falta de trabalho é, desde há muito, um sério problema. Como ajudar as famílias cristãs a superarem as enormes dificuldades do dia-a-dia? E por que não fazer terços, pensou a irmã Annie, que com o apoio da Fundação AIS lançou esse desafio a 15 mulheres, a 15 mães de Damasco. Fazer terços, apenas isso. Elas deitaram mãos à obra e agora esse trabalho manual é a principal fonte do seu sustento. Mas são terços únicos. São terços feitos por mãos sofridas, por mães que choraram tantas vezes, por mulheres que já viveram momentos de profunda angústia. São terços que nos abrigam, quando rezarmos com eles, a não esquecer a igreja que é perseguida no mundo. São terços abençoados, feitos por mulheres sírias que, tal como a irmã Annie, continuam a viver todos os dias com o coração apertado. Vamos continuar na Síria. Agora vamos para Cara, para o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história nos vai contar hoje esta jovem religiosa portuguesa? Bom, por ali, por Cara, há uma mulher muçulmana que é muito amiga das irmãs e também uma das melhores amigas da irmã Miri. Ela é muçulmana, mas não se importa de as ajudar, indo muitas vezes até Damasco para lhes fazer alguns recados. Só que os combates parecem mesmo não ter fim na Síria e essa amiga da irmã Miri recebeu uma má notícia. Nós aqui no mosteiro temos uma grande amizade com uma senhora muçulmana que nos presta muitos serviços, pois para nós é difícil, como estrangeiros, de circular muito no país, tem medo que nos aconteça alguma coisa. E então, um dia ela foi-me apresentada para me conduzir ao mercado e a partir daí foi uma grande amizade e sempre que precisamos de alguma coisa, ela faz esse serviço para nós de ir ao mercado Hamidia de Damasco. Sem pedir nada, e desta vez, portanto, houve uma coisa muito triste que se passou com ela e que também nos atristou, foi que nos combates que há no sul de Damasco, na região da ruta a sul de Damasco, a região este está limpa, mas no sul de Damasco continuam os combates agora, na região próxima do campo palestiniano de Yarmouk. Que a mãe dela, que estava a transportar de um lado a outro algumas coisas, se calhar para fugir, houve um edifício que foi bombardeado e caiu uma parte do edifício em cima, ela ficou bastante ferida. Na semana passada começámos a escutar aqui Dom José Traquina, bispo de Santarém e presidente
da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que esteve na sede AIS em nome da Conferência Episcopal para a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Fundação AIS. Vamos já retomar a entrevista que lhe fizemos sobre a liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e o trabalho da AIS que, Catarina, ele elogiou bastante. Sim, Paulo, de facto, Dom José Traquina falou de uma forma muito simpática, com muita simpatia pelo trabalho desenvolvido pela ajuda à Igreja que sofre em Portugal e no mundo e sublinhou, e Paulo, e foi talvez a tónica principal das suas palavras que nos deu naquele dia, foi que eficiência e santidade não são incompatíveis. Dom José Traquina, bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Hoje vamos escutá-lo sobre um tema que nos mobiliza a todos aqui, a perseguição aos cristãos no mundo. Mas como é que se explica essa perseguição? Como é que se explica o aumento da violência contra os cristãos em tantos países? Vamos agora conferir a sua resposta. Eu penso que não é de modo nenhum, pela negativa, não é de modo nenhum um sinal de desenvolvimento da humanidade. Certo. Quer dizer, a violência física, a perseguição e a violência física não é um sinal de desenvolvimento humano. E, portanto, neste aspecto, nós percebemos porque é que os cristãos são facilmente atingidos e atacados. Os cristãos apresentam-se como pessoas pacíficas, promovem a paz, não estão armados, não têm armas consigo e, portanto, estão desprotegidos, vivem da sua confiança, promovem um ambiente bom entre si. Se entra um grupo que é violento, um grupo armado... Torna-se um alvo fácil. Um alvo fácil. E, portanto, em muitas situações, são roubados, são perseguidos, são mortos, são-lhes retirados os seus bens e portanto... Não estamos a falar apenas das situações de guerra em que as coisas acontecem, em que as pessoas têm que largar as suas situações, mas as situações em que as pessoas simplesmente são espoliadas na sua própria casa por pessoas que surgem em grupos armados de uma forma extensiva. Não é um assalto a uma casa, às vezes são bairros e regiões inteiras em que isso acontece. E, portanto, isso não é um sinal de desenvolvimento para o mundo. E é bom que as Nações Unidas, que é bom que os povos e os responsáveis das nações tenham consciência do que se passa no mundo, como tem sido salientado no Sudão do Sul, o que se passou na Nigéria, o que se passou dos cristãos no Iraque, enfim, situações... A República Centro-Africana, mais recentemente. Portanto, essas situações no mundo, enfim, também agora as últimas preocupações imensas com os cristãos, de que eu próprio tenho recebido mensagens da Venezuela, as situações humanas que estão, e, portanto, pessoas que vivem numa situação que não é de uma violência física no sentido de os matar, mas é de lhes tirar as condições... É uma violência psicológica, não é? E, portanto, todas essas situações não são de sinal de um desenvolvimento do mundo. Neste aspecto, a Igreja, enquanto realidade de um povo organizado, significa que tem estas fundações, estes instrumentos, que são sinais de Deus ao longo da caminhada de vida, como expressão de solidariedade e de atenção a essa realidade. Quer dizer, na Igreja não podemos viver uma fé de alienação. Exato. Nós não queremos estar alienados da realidade. Não queremos... Não. Daí a importância do trabalho de informação da Fundação. É evidente. Quer dizer, nós sonhamos com o céu, mas temos os pés assentes da terra e queremos que aqui as coisas aconteçam com justiça e com amor e que haja paz entre os homens e, portanto, queremos que essa concretização aconteça. Mas isto não é apenas um tema de pregação. Quando passa para a realidade, então é bom que haja organização e, nesse sentido, esta fundação tem sido um grande bem ao longo dos últimos anos, neste apetrechar de capacidades que, conjugadas, são solução para muitas situações deprimidas. Dom José Traquina, que acabámos de escutar, procurou dar respostas para se tentar entender por que razão os cristãos são vítimas de uma violência crescente no mundo, uma violência que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, homens, mulheres e crianças. São milhões. Mas vamos agora conhecer um caso concreto. É uma mulher. Ela chama-se Asha e vive na Índia. Ela representa milhões de pessoas extremamente pobres.
Ela não tem direitos. A sociedade ignora. Acha é uma mulher cristã. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Asha, que acabámos de ver, a irmã Annie de Mergian, a tal formiguinha, anjo da guarda dos cristãos na Síria. Annie, o filho de Nádia, assassinado quando se dirigia para um mosteiro no Egito. Assassinado, recorde-se, por não ter renunciado ao cristianismo. A irmã franciscana Glória Cecília Argotti, raptada por jihadistas no Mali. E os 7.000 cristãos forçados a fugir no estado de Kashmir, na Birmânia, são apenas exemplos concretos e, em alguns casos mesmo cruéis e trágicos, que justificam a existência, Catarina, da Fundação AIS. É verdade, Paulo, o drama, e como já mencionámos aqui a semana passada, o drama é que não são apenas estes casos que nós mencionámos hoje e que o Paulo acabou de mencionar agora no nosso programa. A verdade é que há centenas, há milhares de pessoas que diariamente são perseguidas apenas por causa da sua fé, apenas por serem cristãs, milhares de pessoas que são vítimas diariamente de perseguição, de grupos terroristas, e é para estas pessoas, de facto, que nós existimos, é para todas elas, não podemos deixar ninguém para trás. Portanto, e estes casos destas perseguições justificam, e é esta a missão do nosso trabalho. E, portanto, e ajudar todas estas pessoas que nós vamos falando aqui regularmente nos nossos programas, ajudar significa que temos que dar respostas concretas a questões de pobreza, a questões de perseguição, a questões do sofrimento, que são o dia-a-dia, de facto, de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Muito bem, e quem nos estiver a ver lá em casa e quiser colaborar, dar nessa resposta que é necessária da sociedade, o que é que pode fazer? O que é que deve fazer? Bom, Paulo, o que nós pedimos sempre, e é de facto a primeira coisa que nós podemos fazer, é de facto
são as orações. Não nos esquecermos de todas estas pessoas nas nossas orações, nesta grande corrente de oração, que é também a ajuda à Igreja que sofre por estes cristãos perseguidos. E a oração é, de facto, o sustento do nosso trabalho, Paulo. Sem esta oração, nós não conseguimos fazer depois a outra parte, esta ajuda concreta das pessoas que necessitam tanto da nossa ajuda. E por isso, depois desta oração que todos nós podemos fazer, não é? É gratuita, é simples, é fácil de fazer. Portanto, depois desta oração, cada um de nós tem que perceber como é que pode ajudar. Pode ajudar transformando-se em benfeitor da ajuda à Igreja que sofre e ajudando os projetos, as situações com quem nos identificamos mais, com quem queremos de facto ajudar. E por isso, nós hoje falámos aqui de facto desta mãe, desta mulher que perdeu o seu filho, não é? Esta mulher no Egito. E de facto, nós podemos fazer alguma coisa por esta mulher. Não lhe podemos devolver o filho, evidentemente, mas podemos rezar por ela, podemos sustentá-la através das nossas orações e podemos ajudá-la a sobreviver, não só esta mulher, mas tantas outras mulheres que infelizmente também passam pela mesma situação que ela e que estão na mesma situação, e nós temos falado aqui tantas vezes da situação que vivem os cristãos no Egito, e portanto podemos fazer de facto qualquer coisa. E por isso, quem nos está neste momento a ver, se nos quiser ligar através dos nossos telefones ou ir à nossa página de internet, portanto, tornar-se amigo da AIS, tornar-se benfeitor da AIS e ajudar estes projetos, é já uma ajuda concreta, e agradeço desde já, Paulo, quem nos está a ver neste momento, e quem tiver este impulso de ir neste momento ao nosso site ou ligar-nos, agradeço em nome de todas estas pessoas que vão receber a sua ajuda. Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e daqui a pouco vamos fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial focado quase exclusivamente no Papa Francisco. Vamos ter novidades, mas para já vamos espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos já uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Uma ligação que será, pelo menos para já, um adeus. É assim, Clara Raimundo? Olá, Paulo. É verdade, nos próximos tempos eu não estarei aqui para vos contar as novidades da redação da revista O Meu Papa, mas garanto que é por um bom motivo. É que eu estou grávida do meu terceiro filho, que vai nascer muito em breve, portanto irei estar de licença de maternidade. Mas a revista O Meu Papa vai continuar, ela chegará às bancas todos os meses, mais ou menos por volta do dia 15 de cada mês. Hoje posso ainda revelar-vos aquilo que estamos a preparar para a nossa edição de junho. Como não podia deixar de ser, teremos um artigo sobre os 14 novos cardeais nomeados pelo Papa Francisco, sendo que um deles é português, é o Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto. Mas vamos apresentar aos nossos leitores cada um dos 14 novos cardeais. Apresentaremos também os novos santos que o Papa Francisco já anunciou que serão canonizados a 14 de outubro. E por fim, gostaria ainda de revelar-vos que teremos um artigo exclusivo, pois tivemos a oportunidade de entrar dentro do helicóptero usado pelo Santo Padre. Vamos mostrar-vos como é e contar-vos todos os segredos deste meio de transporte que ele usa para as viagens mais curtas.
Despeço-me então com um abraço fraterno a todos os telespectadores da Igreja no Mundo Magazine e espero encontrar-vos a todos muito em breve. Até lá! Obrigado, Clara, e agora não digo até para a semana, mas sim até qualquer dia. E daqui vai também um muito obrigado por esta colaboração, em que nos ajudou a todos a conhecer melhor a vida, a personalidade e o dia-a-dia do Papa Francisco. Bom, agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, o músico Gonçalo Pratas passou o testemunho a Inês Poeiras, da Associação Caminhos da Infância. Vamos escutar agora a sua mensagem, uma mensagem em que ela nos vai dizer, por exemplo, que todas as pessoas podem fazer parte da nossa vida. Obrigada, Gonçalo, por ter-me desafiado para falar um bocadinho sobre esta minha escolha bíblica, que é João 21, a pesca milagrosa. Logo que saltaram em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e tirou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, almoçai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Aproximou-se Jesus, tomou o pão, deu-lhe e igualmente do peixe. Foi esta já a terceira vez que Jesus se manifestou a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu gosto muito desta passagem, foi inclusive o meu casamento, porque, uma coisa que eu aprendi há alguns anos, estes 153 peixes significam tudo o que era conhecido na altura. Portanto, era o número de espécies de peixes conhecidos, e significa o abarcar tudo. Portanto, eu acho que no casamento, na vida, tudo tem lugar e, portanto, todas as pessoas podem fazer parte da nossa vida e merecem a nossa mão, a nossa confiança, a nossa dedicação. Eu desafio agora a Francisca, que trabalha comigo há muitos anos e que bebe muito também desta espiritualidade inaciana, que é o que nos une. Foi a Inês Poeiras e para a semana cá teremos então a Francisca Carneiro, do Centro Educativo Maria de Monserrate. Estamos mesmo no final do nosso programa e também do mês de maio. Vamos, Catarina, lembrar aos nossos telespectadores, uma vez mais, que há uma maneira muito fácil, muito simples, de ajudar a Igreja perseguida e que basta fazer uma pequena cruz, não é? É verdade, Paulo, basta uma pequena cruz. Temos falado aqui ao longo dos últimos programas sobre esta forma tão fácil e tão prática de ajudar estes cristãos perseguidos, todos estes projetos que nós hoje falámos aqui, todos estes países, todas estas situações. E, portanto, basta então, de facto, colocar a sua cruz na sua declaração de IRS. Já estamos mesmo a acabar, mas ao colocar a cruz e ao colocar os dados da Fundação AIS, já estará a ajudar com 0,5% o seu IRS. Por isso, não hesite, se precisar de ajuda já sabe, estamos disponíveis para o ajudar através dos nossos telefones, através do nosso site. O importante é que, de facto, não se esqueça de colocar a cruz e ajudar todos estes cristãos perseguidos. Depois deste último alerta para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, vamos para duas notas finais. A primeira, e tal como anunciámos aqui na semana passada, já reabriu a delegação da AIS em Évora, no convento de Santa Clara. Portas abertas, Catarina, para um tempo novo. Um tempo novo, Paulo, de facto, em que o convento de Santa Clara volta a ter um lugar de destaque da AIS, da sua presença da AIS no sul do país. E, portanto, de facto, foi uma reabertura que correu muito bem. Os voluntários estão muito satisfeitos com esta nova reabertura e poderem, de facto, ajudar a AIS. Tal como disse a semana passada, portanto, quem estiver em Évora já sabe, passe por Évora, passe por Santa Clara, que temos muito gosto em recebê-lo. E aproveito e deixo também aqui mais um desafio, Paulo. Quem quiser ser voluntário da AIS, também entre em contacto connosco, também teremos muito gosto que faça parte desta grande família que é a AIS. A outra nota da agenda é também um desafio para os nossos telespectadores, mas agora do norte do país, mais especificamente para os que vivem na região do distrito de Vila Real. É que a diretora da Fundação AIS, assim como um colega nosso, o Félix Lungo, e o padre Constantino, vão estar por lá este fim de semana para uma jornada de oração
pela Igreja perseguida no Congo. Catarina, o que é que vai acontecer? Bom, Paulo, mensalmente a Fundação AIS convida todos os seus amigos e benfeitores a unirem-se em oração pela Igreja perseguida, pela Igreja que sofre, pelos cristãos perseguidos. E este mês de maio vamos, de facto, ter como intenção particular a Igreja no Congo. E assim, este fim de semana, portanto, no dia 26, vamos estar na Paróquia de Telões, às 19 horas, para um momento de oração. Depois, às 21 horas, vamos estar na Igreja Matriz de Vila Pouca da Guiar, também para um momento de oração. E depois, no domingo, dia 27, eu irei falar pelas 15 horas, irei falar sobre a situação da liberdade religiosa no mundo, e depois, cerca de mais ou menos de 45 minutos depois, então o Padre Constantino, portanto o missionário do Verbo Divino em Portugal, irá falar sobre a Igreja do Congo. O tema da sua apresentação será Quem ouve o nosso grito de ajuda. Portanto, deixo aqui este desafio. Quem quiser estar connosco, apareça. Será muito bom conhecê-lo pessoalmente e estar consigo. E depois, para terminar esta tarde, em que vamos de facto falar primeiro sobre mais esta parte mais teórica, vamos ter um momento também de oração com um concerto, onde vão ser cantadas algumas das mais belas áreas de Ave Marias e que vamos ter com a nossa amiga, a cantora lírica Teresa Cardoso Menezes. Portanto, convido-os a todos a estarem presentes. Caso não possa estar, por favor, junte-se a nós através da sua oração, onde quer que esteja, na sua paróquia, na sua casa, no seu grupo de amigos. O importante é que todos juntos possamos estar a rezar com esta intenção, a Igreja no Congo. Obrigado, Catarina, e com esta nota de agenda e convite para os nossos telespectadores do norte do país para uma jornada de oração e sensibilização sobre a perseguição aos cristãos no Congo, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.